Vamos ao nosso primeiro painel deste período da tarde, com o tema Risco Regulatório e Arbitragem. Discutiremos o papel e as tendências da arbitragem no setor de saneamento. Para isso, convido para mediar os trabalhos o sócio na Bruno Calfati Advogados, Bruno Calfati. Como painelistas, convido o procurador-chefe da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, Davi Pereira Alves. Convido também a consultora jurídica do Ministério das Cidades, Fernanda Rodrigues de Moraes. O Procurador-Geral da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, Agenersa, Marcos Vinícius Barbosa. O diretor da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a Ares PCJ, Carlos Roberto de Oliveira. E o advogado da Torres Teodoro Advogados, Matheus Teodoro Hansen. Completo o nosso time, passo a condução dos trabalhos a Bruno Calfati. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse evento que festeja os 5 anos do novo Marco Legal de Saneamento. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a BICOM, na pessoa da sua presidente, Cristiane Dias, pela realização do evento, cumprimentar todas as associadas da BICOM e realçar a importância do debate que todos nós estamos travando hoje. No nosso painel, já iniciando os trabalhos, a proposição é o risco regulatório e arbitragem. E é muito interessante porque nós temos, como conferencistas, uma pluralidade de especialistas. Especialistas do Ministério das Cidades, da ANA, da Agenersa, que é a agência reguladora que está cuidando desse enorme desafio relacionado às concessões da SEDAI do Rio de Janeiro. Temos também o diretor da Ares, que tem um alcance superior a 80 municípios, 12 milhões de habitantes, na bacia de Jundiaí, Capivari e Piracicaba, entre outros municípios. Temos um advogado também, Matheus Teodoro, que é um especialista no tema, já presidiu a agência reguladora do Ceará. Portanto, nós temos várias visões sobre o tema que é objeto de discussão. Dentro dessa perspectiva, para passar a palavra para o Davi, que é procurador-chefe da ANA, e fazer uma provocação que se estende a todos, eu coloco um cenário que eu acho que é absolutamente essencial aqui para todos os atores do mercado de saneamento, que é a questão relacionada à segurança jurídica, à previsibilidade, a solução dos conflitos para impedir que haja desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, para impedir que as metas e os objetivos, para permitir, perdão, que as metas e os objetivos possam ser alcançados, para autorizar aquilo que é absolutamente essencial, que é dar concretude ao novo marco legal do saneamento e trazer consequências extraordinárias, como, por exemplo, revisitando o Rio de Janeiro, a despoluição da Baía de Guanabara, a despoluição da Lagoa de Araruama, enfim, tantas outras conquistas que serão levadas a efeito Brasil afora em razão da consecução dos objetivos relacionados às concessões de saneamento básico. Dentro dessa perspectiva, Davi, dentro da sua posição de procurador-chefe da ANA, com essa visão, com esse alcance da ANA, o que a ANA pode fazer para interagir junto com as demais agências, enfim,
junto ao arcabouço normativo que a ANA já dispõe para poder pacificar os conflitos ou para arbitrar os conflitos, impedindo efeitos nefastos em desfavor dos atores do mercado de saneamento. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento, na pessoa da doutora Cristiane Dias, que é ex-presidente da ANA e que teve fundamental importância na construção do novo Marco Legal de Saneamento e deixou um grande legado na agência. Gostaria de cumprimentar também os outros painelistas, na pessoa da doutora Fernanda, minha colega procuradora federal de carreira, porque eu tenho grande admiração. E sobre sua pergunta, Bruno, eu gostaria de esclarecer inicialmente uma característica peculiar da ANA em relação ao saneamento básico. A ANA não é reguladora direta do serviço de saneamento básico. As agências infranacionais que são as reguladoras diretas, e a ANA tem esse papel de orientar e harmonizar a atuação de todas essas agências, mais de 70, e do mercado no geral em relação ao saneamento básico. E a partir do novo Marco Legal de Saneamento, a ANA passou a ter uma missão institucional de zelar pela uniformidade regulatória e pela segurança jurídica no setor de saneamento básico. E dentro dessa perspectiva, a ANA edita normas de referência para orientar toda a atuação das agências e do setor como um todo. E, em havendo um conflito entre o titular do serviço, o prestador de serviço e uma agência infranacional, caso esse conflito se relacione a alguma norma de referência da ANA, que já são 11, e a perspectiva aqui, 12, na verdade, a perspectiva aqui sejam 24 normas de referência, caso esses conflitos envolvam alguma dessas normas, essas controvérsias podem ser levadas à agência, porque também, desde o novo Marco Legal de Saneamento, a ANA tem a atribuição de mediar ou arbitrar conflitos, quando esses conflitos envolverem normas de referência. Então, a ANA tem uma posição equidistante entre as partes, já que ela não é diretamente interessada na controvérsia. Geralmente é uma controvérsia entre um município, um estado, a agência infranacional e a concessionária. E, em um primeiro momento, pelos normativos da agência, a gente pode tentar uma mediação. A ANA atua como mediadora desse conflito, tentando uma solução consensual. E, caso não se chegue a um consenso, existe uma segunda possibilidade, que é a ANA arbitrar esse conflito. E aí eu faço aqui uma diferença entre esse arbitramento regulatório feito pela ANA e a arbitragem, regida pela 9307, que, enfim, não se confundem. O arbitramento nada mais é do que um procedimento em que, ao final, a ANA exara uma decisão interpretando a sua própria norma de referência. E nada impede de os interessados nesse processo levarem essa discussão a um juiz arbitral ou ao Poder Judiciário. Mas, a partir do momento em que a ANA exara uma decisão com seu entendimento sobre a sua própria norma de referência, ela passa a ser interessada, inclusive, em participar de eventuais outros processos em outras instâncias. E aí, especificamente sobre a arbitragem, hoje na AGU a gente tem uma equipe especializada de arbitragens, que é um braço nosso que a gente pode contar nos casos em que a ANA tenha interesse em participar de arbitragens, quando houver algum conflito envolvendo suas normas de referência. E a tendência é essa. As resoluções que tratam dessas matérias são recentes. A da mediação regulatória foi editada no final de 2024. A do arbitramento regulatório foi editada agora, em agosto. E, além dessas duas resoluções, o que a gente fez? A gente editou uma portaria conjunta entre a diretoria colegiada e a procuradoria da agência, instituindo a Câmara de Solução de Controvérsias da ANA, a Compor ANA. E essa Câmara ela foi pensada para ser um ambiente em que vão tramitar esses processos de mediação, de arbitramento, com participação direta da Procuradoria Federal, acompanhando todos os processos que forem submetidos à resolução pela ANA. Então, vai ser um ambiente técnico, seguro juridicamente, vamos dizer assim, com suporte, inclusive, de outros órgãos da AGU, caso seja necessário. E acredito que é uma ferramenta muito relevante a ser disponibilizada ao setor, já que a nossa ideia é
que os procedimentos sejam finalizados de uma forma célere. Nós estabelecemos vários prazos, de certa forma, curtos. Então, acredito que, em breve, mais casos chegarão. A gente já está com um caso inicial lá, sobre um conflito em um determinado estado. E é isso. Acho que hoje é o momento de divulgar mais aqui. A Cris até brincou, faz a propaganda da Câmara. Então, acho que muita gente ainda não sabe. Realmente, os últimos atos normativos são da semana passada ou retrasada. Entrada em vigor recente. Então, são mecanismos aí que visam trazer soluções rápidas a conflitos. E, a partir do momento em que forem sendo exaradas as decisões, a gente vai formando a jurisprudência administrativa da ANA. Isso vai trazendo mais previsibilidade, mais segurança jurídica. Então, fica aí a dica para o setor, que nós estamos disponíveis e preparados para receber essas demandas. E, mais uma vez, esclarecendo que nada impede desses conflitos irem após ao Poder Judiciário ou a um juiz arbitral, mas, de fato, a ANA é um espaço técnico e reconhecido, né, no mercado de saneamento básico como um bom ambiente para a gente tentar soluções consensuais ou, não havendo consenso, partir para um arbitramento regulatório, que é o que está previsto nos nossos normativos atuais. Dentro dessa perspectiva, eu queria passar a palavra para a Fernanda, consultora jurídica do Ministério das Cidades, para que ela falasse um pouco qual é a ótica do Ministério das Cidades, enfim, da consultoria jurídica, para lidar com essa questão relacionada ao risco regulatório, enfim, a solução de conflitos, como participar e interagir dentro de todo esse ambiente do saneamento nesse espaço. Muito obrigada, Bruno, pela pergunta. Boa tarde, senhores e senhoras. É um imenso prazer estar aqui nesse evento. Agradeço à ABICOM pelo convite. E o tema do nosso painel não poderia ser mais propício e relevante para esse momento para o setor, né? Com 5 anos do Marco Legal do Saneamento, ainda temos desafios históricos para o setor de saneamento. Eu não falo aqui apenas de obras e a necessidade de investimentos, eu falo aqui de segurança jurídica, estabilidade regulatória e mecanismos de soluções de conflitos, né? E é nesse sentido que os 2 eixos do nosso painel, risco regulatório e arbitragem, eles são essenciais no atual momento. E risco regulatório passa muito pela questão de uma instabilidade, né? Não há investimento onde há instabilidade. Nesse sentido, também, que o papel do Ministério das Cidades é essencial, porque o risco regulatório ele passa pelo risco normativo, quando eu tenho alterações de leis e decretos sem uma transição. Pelo contrato, né, pelas questões contratuais, uma revisão unilateral dos contratos, isso traz uma instabilidade muito grande. E eu acho que é esse momento que a gente pode refletir. Voltando ao papel do Ministério das Cidades, nós estamos passando, ele como um grande estruturador da política pública, nós estamos passando por esse momento agora de a revisão do decreto 7217. É o decretão, né, que regulamenta a lei 11.445, e é um momento muito importante. Eu acho que nós estamos, meus colegas aqui do saneamento estão aqui, nós estamos dialogando com todos os setores, setor público, setor privado, colhendo as contribuições. Nós tivemos a consulta pública até 2 de maio, mas a gente continua no imenso diálogo e é uma oportunidade para a gente tratar dos planos, falar dos contratos, da estabilidade jurídica. Outro ponto muito importante do Ministério das Cidades também é esse catalisador da política pública, né? Hoje nós temos, através do PAC e também das debêntures, nós tivemos a portaria que alterou as debêntures, temos quase captado pelo mercado mais de 35 bilhões, né, para o mercado, para o setor, e também uma questão, acho que, de cooperação federativa. Acho que o papel do Ministério das Cidades passa por essa competência multinível, de tratar com estados e municípios. Eu falo aqui também da questão da regionalização, esse apoio técnico, né, que, sem esse apoio aos municípios, a gente não vai chegar numa universalização. Excelente. Carlos Roberto, diretor... Marcos é que está na ordem, desculpe. Marcos, procurador-geral da Genersa. O que eu queria fazer uma provocação para você, Marcos, é o seguinte. Lá no âmbito da Genersa, no Rio de Janeiro, depois de todo esse desafio, enfim, das concessões, dos lotes, até então da SEDAI, inúmeros pedidos de reequilíbrio,
inúmeros temas desafiadores de toda a ordem que trazem grande inquietude para todas as concessionárias, muitos cenários realmente que colocam em xeque aí a consecução dos objetivos da universalização, enfim. O que você pode trazer para a gente nessa perspectiva, com a sua experiência, como procurador-geral da agência, que lida com isso diariamente, tendo, de um lado, as concessionárias, de outro lado, o poder concedente, e mantendo uma atuação absolutamente técnica e criteriosa? O que você poderia trazer, minimizando esse risco regulatório, enfim, tratando desse aspecto da arbitragem também, para dividir conosco dessa experiência intensa que você tem vivido nos últimos anos? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Bruno. Obrigado pela pergunta. Aproveito aqui para saudar os meus colegas de painel, Fernanda, Davi, Matheus e Carlos. É um prazer estar aqui. Agradecer e parabenizar a Cris pela organização desse evento maravilhoso. Acho que eu tenho tido a oportunidade nos últimos quase 4 anos aí de viajar um pouquinho o Brasil falando sobre esse tema, e acho que esse evento aqui da ABCOM já nasce grandioso, e, enfim, e tratando de temas fundamentais, conseguindo reunir todo mundo do setor. Então, é um prazer estar aqui para poder trocar algumas ideias com os senhores e senhoras. Então, endereçando a sua pergunta, Bruno, eu acho que, enfim, o tema do painel, né, linkando o tema do painel, que é risco regulatório e arbitragem, com a sua pergunta, eu acho que o grande desafio nesse processo todo, olhando um pouco para o lado do Rio de Janeiro, que é um pouco diferente de outros estados que estão no momento de estruturação, né? O Rio de Janeiro já está no 4º ano de execução contratual, portanto, nós somos um pouco o futuro desses projetos que estão em fase de estruturação. Eu acho que o grande desafio regulatório dos últimos 4 anos tem sido o desafio de estruturar uma regulação adequada e eficiente para essa nova realidade pós-novo Marco Legal de Saneamento Básico, né? A Genersa, por exemplo, que é a entidade onde hoje eu estou como procurador-geral da Genersa, né? Eu sou procurador do Estado do Rio de carreira, tem mais de 20 anos de atuação na regulação, tanto na regulação de gás canalizado quanto na regulação de saneamento básico, mas em um outro momento do mercado, né? Enfim, modelo de regulação discricionários, basicamente, essencialmente, e contratos que tinham uma outra perspectiva e não tinham essa definição de um marco legal tão objetivo quanto trouxe metas tão objetivas como trouxe o novo marco legal do saneamento básico. Então, o primeiro desafio e o principal desafio é a estruturação de uma regulação adequada. Então, no caso específico da Genersa, isso foi feito através de um investimento ainda maior em profissionalização. A agência, desde o seu nascimento, ela já contava com uma estrutura de independência financeira, autonomia decisória e administrativa, né, pela via das taxas regulatórias, mandato para os conselheiros, independência com relação à sua autoadministração e também nas decisões que são emanadas pelo Conselho Diretor, mas ela estava pronta para um desafio que tinha um determinado tamanho. Como o processo de desestatização da SEDAI e a concessão dos novos blocos, ela precisa se preparar para um novo desafio, um desafio muito maior, né? Um desafio que, no caso específico do Rio de Janeiro, significa um projeto que, entre os 22 bilhões de outorga e os 33 bilhões de investimento em 50 anos, remonta a um projeto de mais de 50 bilhões de reais, o maior projeto de infraestrutura naquele ano, né, no ano de 2021, em que houve a licitação, e acho que até hoje um dos maiores do mundo, considerando que é um projeto de concessão pura, diferente, por exemplo, do modelo de São Paulo, que foi um modelo de privatização. Então, acho que o grande desafio da agência foi reforçar o seu compromisso com a profissionalização. A agência passou de cerca de 70 servidores para quase 200 servidores, né? Voltar a ter um procurador do Estado de carreira, que é algo que a agência não tinha como uma realidade. Eu chego lá há quase 4 anos atrás, junto com o atual presidente, investir em cargos próprios, né? Bom, enfim, não fui eu. Investir na
no concurso público, que estava pendente há muito tempo, treinar esses profissionais e preparar a agência para o momento que a gente está vivendo agora, né? E esse momento é o momento de acomodação desses primeiros anos da concessão, em que você tem o primeiro grande teste de estresse dessas discussões sobre segurança jurídica do contrato. É natural que contratos de concessão dessa monta e com esse nível de complexidade, que boa parte do investimento ele é um investimento afundado, e no caso do Rio de Janeiro, uma infraestrutura que já estava lá há mais de um século, né, sem nenhum exagero aqui, gera algum tipo de acomodação, né? Inclusive, algumas discussões menos técnicas e mais políticas de apontar erros ou não no modelo no processo de modelagem, mas que, em verdade, não são erros, são riscos, né? Que no contrato do Rio de Janeiro, especificamente, que é um contrato bastante moderno, com uma matriz de risco objetivo, foram riscos medidos na largada e repartidos no momento do contrato e sabidos em todos os agentes que participaram do processo de concessão. Então, o trabalho da agência tem sido tocar os diversos processos de equilíbrio que, sim, existem, mas que foram previstos no contrato, para tratar riscos específicos da matriz objetiva, e dar o tratamento mais profissional possível, justamente para evitar esse segundo momento, que é o momento da judicialização, que, no caso específico do Rio de Janeiro, viria através de processos de arbitragem. E aí o que eu posso dizer, Bruno, né, para finalizar aqui essa primeira participação, é que dos mais de uma dezena de processos de reequilíbrio que nós tocamos hoje na agência, que somados ultrapassam a casa dos 15 bilhões de reais em valores, nós já finalizamos 4 de maneira bastante bem sucedida e sem nenhuma discussão ainda na via da arbitragem por parte dos operadores privados, e que, de maneira geral, olhando para todos os processos e todos os pedidos de reequilíbrio, a gente teve um grande caso de arbitragem e que a solução foi chegada a uma solução através de um acordo produzido inicialmente judicial, assim, na via judicial, mas com reflexos na arbitragem. Então, eu considero, Bruno, para encerrar, um processo bastante bem sucedido, né, que decorre desse processo de amadurecimento da agência, de profissionalização, de decisões técnicas bastante robustas e também da instauração de processos de conciliação no âmbito da agência, que produziram alguns acordos regulatórios que evitaram que processos que estavam em vias de se tornar uma arbitragem efetivamente fossem para o campo arbitral e permanecessem como uma discussão regulatória. Os próprios operadores privados, diante dessa regulação técnica que a agência vem fazendo, dobrando a aposta na regulação e permanecendo na discussão regulatória sem necessariamente partir para a arbitragem. Então, eu acho que o grande recado que eu queria passar é que a boa regulação ela serve como um remédio para a judicialização e, no caso específico dos contratos de infraestrutura, uma vacina para a arbitragem, que tem várias vantagens, mas que não deixa de ser um processo caro, conflituoso, com uma série de custos de transação, quando se decide seguir por esse caminho. Obrigado, Marcos. Eu queria passar a palavra para o Carlos Roberto, então, diretor da Ares, para ele trazer a visão da agência que ele integra sobre esse tema que é objeto da nossa discussão, sobre o risco regulatório, enfim, a solução de conflitos no âmbito da Ares, ali, com aquela diversidade de municípios que ele tem ali sob a sua jurisdição. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado, Bruno. Queria agradecer aqui o convite, parabenizar a Cristiane pela organização, pelo evento. Quero também aqui cumprimentar o Dr. Vinícius Benevides, que é o nosso presidente da ABAR, Associação das Agências Reguladoras, da qual aqui parte também a Genersa, também a Arce e a Ares PCJ. Eu acho que esse painel foi muito feliz na sua denominação e no seu tema. Acho que esse ponto que trata um pouco da arbitragem, né, ele tem um relevo e um destaque muito grande nos dias atuais. Só para contextualizar muito rapidamente, eu sou da Ares PCJ, que é um consórcio de municípios para regulação lá do interior de São Paulo. Congregamos hoje 83 cidades, mas nós temos uma grande pluralidade de modelos de prestação de serviço. Temos autarquias, temos departamentos municipais, secretarias, temos empresas públicas, sociedade de economia mista, e temos também 20 contratos. Então, nós temos 13 contratos de concessão plena e 7 de PPP.
E nesse modelo, né, a gente olhando um pouco essa ideia do que é a solução e a mediação dos conflitos nos contratos, nós trouxemos alguns problemas regulatórios que o dia a dia nos mostraram. E eu acho que é um pouco do avanço. Nós já sabemos que os contratos de infraestrutura, como o próprio Marcos aqui destacou, são contratos de longo prazo, eles são contratos incompletos por sua própria natureza e, naturalmente, conflitos existem. Alguns conflitos mais logicamente resolvidos de modo mais fácil, que são os conflitos econômicos por meio dos reequilíbrios, mas não se pode descartar aqui a possibilidade de conflitos jurídicos que são resolvidos por meio da arbitragem. Quase a totalidade dos atuais contratos tratam de cláusulas arbitrais, afastando o poder judiciário dessa modelagem da solução dos conflitos, com essa lógica da especialidade, de celeridade. Sabemos que nem tão barato, mas muito mais céleres e mais objetivos em tecnicidade. Mas alguns pontos começam a surgir. Lá no âmbito da Ares, né, tudo começa no ano de 2024, ainda com uma investigação acadêmica, eu juntamente com o professor Gustavo Justino, da Faculdade de Direito da USP, fizemos uma investigação, escrevemos um artigo bastante bacana sobre o tema, pensando um pouco sobre os limites da arbitragem nos contratos de concessão de saneamento básico. E aqui, né, olhando um pouco depois para a nossa prática, né, nós começamos a perceber que na própria área PCJ, alguns contratos começavam a ter algumas ações arbitrais. Alguns contratos começavam a ir para as arbitragens, ou seja, aquilo que estava no papel como uma possibilidade passou a ser uma concretude. E alguns pontos foram destacados ali para a gente como uma grande preocupação. Primeiro, e aí pensando em risco regulatório, sobre a autonomia da agência reguladora. Ou seja, qual é o limite da Câmara Arbitral para revisar atos da agência reguladora? Será que o árbitro pode, diante de uma revisão de contrato de concessão, em que eu defini, olha, tal obra tem mérito, tal obra não tem, percentual X, o árbitro pode desfazer a decisão meritória da agência reguladora? Então, esse foi o nosso primeiro grande ponto, né, o ponto central aí do nosso problema regulatório. A partir de então, nós fizemos um grande processo de construção coletivo com os nossos regulados, e aí tivemos lá um processo de uma minuta de um normativo que foi editado, audiência pública, consulta pública, uma consulta pública muito animada, inclusive, com a ABICOM participando muito intensamente nesse processo, e temos hoje uma resolução, que eu convido, inclusive, as senhoras e os senhores a conhecerem um pouco, que é a resolução número 620, agora de 2025. E aqui, a lógica, e talvez apenas para, até concluindo minha fala, para a gente depois debater um pouco mais, nós precisamos entender que a arbitragem é, sim, um meio bastante eficaz e muito recomendado para os contratos. É importante entender que, sim, as câmaras arbitrais têm a mesma legitimidade que tem o poder judiciário dentro das suas decisões, na sua jurisdição, mas nós temos aqui uma preocupação e um ponto muito claro, é que temas de conteúdo estritamente regulatório, eles não podem ser revisados. Então, nós podemos ali, sim, ter alguma revisão contratual pela discussão entre as partes, como cláusulas muito básicas, tipo alteração unilateral do contrato. É um problema real que às vezes acontece. Nós temos um problema a ser dirimido ali na arbitragem. Alteração unilateral por uma das partes para alterar o valor da TIR do contrato. Temos uma cláusula contratual que está sendo revista. Agora, o conteúdo regulatório de decisões técnicas que são endereçadas ao ente regulador, lá com base no artigo 23 da Lei 11.445, esses são temas meritórios, né, que pedem a deferência ao ente regulador. Então, a Ares ela inaugura um pouco dessa discussão, já saindo um pouco simplesmente dessa seara teórica, de que existem cláusulas arbitrais, existe o preenchimento, tenho lá a Câmara Arbitral, para entender a partir de agora, na prática, como é que vai se dar essa realidade, quando o árbitro se depara com a abertura do processo arbitral e tem questionamentos que impactam na regulação. Então, acho que são dois campos autônomos muito relevantes, tanto a arbitragem quanto a regulação, e cada uma tem a sua deferência. Então, essa ideia da deferência à decisão técnica regulatória também nos parece que é muito importante. E é isso que a gente tem destacado nesse novo momento, e é daqui para frente, talvez, a grande compreensão desse tema. Obrigado por enquanto, gente, e é isso, Bruno. Obrigado. Eu queria passar a palavra, então, para o Matheus Teodoro, advogado, para você, Matheus, trazer para a gente um pouco, uma visão interessante que você tem, porque você presidiu a agência reguladora do Ceará e hoje tem uma atuação destacada
como advogado dentro do setor e do segmento. Então, eu queria que você fizesse uma abordagem nessa perspectiva sobre o nosso tema do painel do risco regulatório e da arbitragem. Perfeito, Bruno. Primeiramente, queria dar uma boa tarde a todos, agradecer e parabenizar a doutora Cristiane pelo evento, agradecer o convite, parabenizar pela organização, saudar a todos aqui do painel em nome do doutor Bruno, que nos media aqui hoje, saudar a plateia em nome do presidente da AS, que se faz presente aqui, conselheiro Rafael de Paula, e ser o último a falar, nesse primeiro momento, é muito difícil, naturalmente, não mais difícil que a umidade de Brasília, mas fica mais difícil quando o professor Marçal Justen, que eu sou um admirador, sou um profundo admirador, na primeira fileira. Então, eu já peço até desculpa aqui por qualquer falha, né, mas é uma mera técnica, viu, professor? Não chega a ser uma pecha mais grave. Mas, Bruno, sobre o tema do painel como um todo, eu acho que é muito interessante, eu tentei até anotar, enquanto os colegas falavam, pegar alguns pontos específicos das falas para tentar compilar de alguma forma, né? Na verdade, quando se fala em risco regulatório, que a gente está colocando, correndo até um risco de ser simplista demais na definição, é justamente o medo, o receio que toda e qualquer empresa, que todo e qualquer investidor tente se fazer em setores muito regulados aqui no Brasil, por conta de eventuais inconsistências ou inseguranças jurídicas, né, que podem ser desde eventuais intervenções políticas, né, que acaba ali, algumas vezes, reduzindo a autonomia dos entes reguladores, e até mesmo o risco da judicialização, né, que é algo realmente muito comum no nosso Brasil. A gente tem realmente um judiciário que é muito hipertrofiado e que, naturalmente, muitas questões elas acabam sendo definidas no judiciário, que não consegue, muitas vezes, entregar ali a celeridade, a previsibilidade que qualquer investidor, ainda mais quando se fala de investimentos tão vultuosos, ele procura. E, dentro dessa linha, algo que merece muito destaque é exatamente uma mudança de postura, de percepção sobre regulação, que já vem ocorrendo em alguns lugares aqui do Brasil, né, que muitos falam da mudança de um modelo de hard para soft regulation. Né, você vai ter ali o agente regulador não só como um fiscalizador e um punidor, por assim falar, né, mas também um verdadeiro parceiro dos entes privados, dos concessionários, dos permissionários, né, em busca de se ter realmente uma melhor regulação, uma regulação mais eficiente, que não necessariamente é uma regulação punitivista. E aí, nesse aspecto, se destaca as soluções extrajudiciais de conflito como um todo, em especial a arbitragem, né? E, como bem destacaram aqui na mesa, são figuras, inclusive, complementares, né? Porque eu vi alguns artigos em que se questionava esse receio de será que os árbitros eles vão fazer uma re-regulação, né? E aí tudo passa exatamente por como que vão ser definidas essas cláusulas. Cláusulas bem definidas de arbitragem e contratos de concessão bem definidos evitam esse problema, né? Então, você saber definir bem o escopo do que vai ser fruto de uma arbitragem, que é você dirimir um conflito específico, é diferente do que é fulcro, né, que faz parte do escopo de regulação, que você vai criar normas, né, gerais, regulatórias, que você vai focar em modicidade tarifária, na qualidade da entrega do serviço concedido, né? Então, existem ali realmente algumas definições, mas que, na prática, naturalmente, elas podem gerar essa confusão, né? E aí eu acredito que uma boa arbitragem passa por você ter uma boa câmara arbitral, você ter bons árbitros, né? Você ter realmente ali todo uma estrutura que gera, no fim das contas, a segurança jurídica, né, para os investidores. E, para além disso, né, eu tive o prazer de, há alguns meses, na FGV Rio, participar de um painel com o ministro Anastasia, onde se falava da utilização dos comitês de resolução de conflitos, né, os dispute boards, que já é uma fase prévia, né, um comitê que eles ficam monitorando em tempo real os potenciais litígios que podem vir a acontecer, e eles realmente evitam que aquilo se torne fruto de uma arbitragem ou que aquilo se torne fruto de uma judicialização, né? Então, tudo isso, na minha percepção, faz parte desse modelo, dessa nova percepção de regulação, né, que se avizinha e que já é realidade em alguns locais. Inclusive, eu conversava antes com o Dr. Bruno, lá na ACE, há alguns anos já,
a própria ouvidoria da agência em processos de menor complexidade envolvendo a CAGES, que é a Companhia de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará, tanto envolvendo questões pertinentes a municípios, ou a pessoas jurídicas ou a pessoas físicas, ela já tinha a postura de, antes de se startar um processo punitivo, ou antes mesmo de ouvir a área técnica da agência sobre o mérito daquela discussão, convidar as partes para uma conciliação, para que se fizesse, e nós chegamos, salvo engano, a um percentual de mais de 70% de solução de litígios de menor complexidade através de um método extrajudicial de solução de conflitos, né? E isso, naturalmente, não só para o usuário do serviço, mas para a concessionária, gera uma segurança jurídica que, volto a dizer, é imprescindível, ainda mais, como foi bem posto aqui pelo Dr. Marcos, o exemplo do Rio de Janeiro, o vulto do investimento que está se fazendo, né? Então, assim, qualquer empresa, qualquer consórcio que se vê numa situação como essa, ele espera, no mínimo, que aquelas regras do contrato elas vão ser observadas ao longo de toda a concessão e que, ainda que elas sofram alterações, que é natural, mas que elas se deem de forma previsível, se deem de forma ajustada, conversada, e até aquelas unilaterais, que elas tenham o máximo de previsibilidade possível e o máximo de diálogo possível para se chegar aí a uma construção mais dialógica, né, em face de todo e qualquer potencial conflito. Então, assim, finalizo essa minha primeira participação e, mais uma vez, agradeço. Matheus, eu que agradeço a sua intervenção, e eu queria aproveitar a sua intervenção, que complementa a intervenção do Carlos Roberto, e fazer uma provocação ao Carlos Roberto, que é a seguinte: dentro do cenário da realidade das concessionárias e pela relação que é mantida pelo poder concedente, cria uma situação absolutamente insustentável, um litígio perene, quer dizer, uma disputa perene, uma disputa que se estenda. É muito ruim, dentro de uma relação jurídica como essa, que tem todos os dias desafios, encontros e desencontros, discussões de alta complexidade, você, por exemplo, judicializar uma medida judicial pré-arbitral, antes da arbitragem estar instaurada, que o Poder Judiciário pode apreciar, e você criar um cenário no qual, quer dizer, você fique travando dentro do Judiciário essa discussão, porque isso causa, obviamente, um desgaste muito grande, que é absolutamente indesejável dentro do nosso vetor de segurança jurídica. Então, a partir do que você colocou, quer dizer, de questionar, se miscuir no mérito da decisão das agências, enfim, etc., como compatibilizar isso, como contornar isso? Porque o cenário ideal seria exatamente as soluções dos conflitos antes de um cenário como esse, que se leve à judicialização, para tentar pacificar o conflito e permitir que a relação se desenvolva da forma como tem que se desenvolver. Então, essa é uma questão que eu te submeto. Por quê? Porque o processo arbitral, embora ele seja mais breve do que um processo judicial, que demora, em média, 10 anos, se for para percorrer todas as instâncias, o processo de arbitragem também é um processo demorado e longo na perspectiva da solução que tem que ter muito antes, em relação a uma questão absolutamente fundamental para a relação. Então, eu te submeteria essa questão aí, pegando carona no que você colocou. Não, ótima pergunta. Acho que, assim, o primeiro ponto é entender que a agência reguladora ela tem o seu papel quase que nato de ser um mediador desse processo. Quando eu penso a agência reguladora independente como aquela instância que concilia os interesses das partes contratantes e tenta dirimir os conflitos, o ideal é que sempre haja uma mediação também no âmbito da própria agência reguladora, porque é aquela que detém o conhecimento, que tem a menor assimetria de informações, né, porque, queira ou não, o árbitro vai ter informações que serão levadas. E existe uma assimetria de informação que é muito clara. Então, talvez, e concordo, o cenário ideal, o palco ideal para uma mediação é na agência reguladora. Mas é importante destacar, né, sobre essa ideia do processo arbitral na administração pública.
né? Quando a gente olha para premissas, e aí quem tiver depois a curiosidade para olhar com atenção um pouco da resolução da área SPCJ, né, a gente ainda está caminhando dentro de uma zona muito escura ainda, de tentar trazer aquela arbitragem privada para o mundo da administração pública, né? A arbitragem, essencialmente, na iniciativa privada, ela é travada no sigilo. Eu não tenho divulgações de informações. Essa arbitragem na administração pública, ela tem um novo impacto e status. Eu preciso que ela seja pública. Então, a ideia que nós temos aqui inicialmente é entender que 2 pontos são fundamentais nesse processo. Se eu tenho uma arbitragem que envolve um contrato administrativo, essa arbitragem precisa ser pública. Parece uma coisa muito óbvia, mas olhando para caso específico da agência na qual trabalho, já nos foi negado acesso a um processo arbitral, sobre a ideia de que, olha, a lei das arbitragens fala que isso aqui não tem abertura. E aí estou falando aqui de um caso concreto. Segundo ponto, que é um conceito básico da arbitragem, arbitrabilidade. Eu só posso levar para a arbitragem aquilo que é direito disponível. E aí entra a questão do risco regulatório, né? Se eu tenho, por competência da Lei 11.445, lá no artigo 23, que quem reequilibra um contrato é a agência reguladora, como é que eu vou colocar em disposição do árbitro decidir se o cálculo é correto ou não? Então, essa nossa resolução ela é muito simples, e aí eu tenho que reconhecer, e a Cris ela acompanhou bastante esse processo, foi bastante polêmica, e a Ilana acompanhou também bastante lá na Ares, mas a gente quer ali estabelecer critérios muito básicos. Primeiro, a parte envolvida na mediação, na arbitragem, deve trazer para a agência ciência do processo, né? De novo, nós temos casos em que nós nem sabíamos que existia uma arbitragem ocorrendo. Então, a primeira base, eu preciso que o regulador saiba que existe uma arbitragem ocorrendo. E segundo, eu tenho que respeitar a regra de arbitrabilidade. Eu só posso levar para a arbitragem aquilo que é um direito disponível meu. Aquelas competências que foram estabelecidas pela Lei 11.445, lá no artigo 23, para a agência reguladora, não são regras arbitráveis. São competências da função regulatória exclusiva. Então, acho que esse é o cenário que a gente está trazendo. Então, por isso que eu estou aqui parecendo que eu estou sendo muito específico, mas eu quero dar com vocês um passo adiante. Não é mais só a ideia de arbitragem no contrato, é entender que nós estamos diante de contratos de infraestrutura, contratos de longa duração, que obviamente podem ter conflitos, e como é que isso vai desencadear nos próximos 30, 35, 40 anos desse contrato. Porque daqui para frente a ideia é que serão usados em algum momento. Então, é entender isso, respeitar aqui as competências da função regulatória e respeitar também o direito das partes, dentro da sua arbitrabilidade, de trazer a discussão do contrato. Perfeito. Dentro dessa perspectiva, eu queria fazer uma provocação aqui ao Davi, que é a seguinte. A ANA, quer dizer, pela relevância que ela tem e pelas atribuições legais que são conferidas a ela, a pergunta que eu faço é a seguinte: os desafios para o setor são muito grandes. Teses e temas são apresentados tentando driblar, colocar em xeque, contornar determinadas disposições que são essenciais para dar concretude ao novo marco legal do saneamento. Como a ANA pode interagir com as agências locais, com a Genersa, com a Ares, com a Arce, para contribuir mais ativamente para isso? Seja minimizando riscos regulatórios, seja intervindo em processos relevantes dos tribunais superiores, que discutem teses muito relevantes para o setor, para contribuir com a discussão e com a formação do convencimento. Eu digo isso porque já presenciei, já atuei, já tive a possibilidade de enxergar casos em que a ANA, com as suas notas técnicas, enfim, com as suas opiniões, que ela interveio e teve um peso muito relevante na contribuição de formação de opinião. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria lhe ouvir em relação a isso, Davi, por favor. Então, Bruno, realmente o setor de saneamento básico é muito heterogêneo, né? São muitos municípios, muitos estados, muitas regiões, e é uma tarefa árdua, né? Gerar uniformidade no setor, e nessa perspectiva de uma atuação mais direta da ANA, a fim de firmar seu posicionamento, a fim de que ele seja seguido, né, no âmbito do subnacional,
a atual gestão da Procuradoria, pretende cada vez mais ingressar em processos judiciais, em qualquer instância, a fim de trazer o posicionamento da agência consolidado, tanto pelas áreas técnicas quanto pela diretoria colegiada e avalizado pela Procuradoria, a fim de trazer cada vez mais essa uniformidade que o setor requer, né? E, voltando um pouco à Câmara, em relação a processos em que já há judicialização ou já há processo em sede de juízo arbitral, até mesmo esses processos podem ser levados para a Câmara, mas os interessados têm que concordar e pedir a suspensão desses processos no âmbito judicial ou arbitral. E nessa linha de ente central que a ANA tem e o papel da Procuradoria em relação à atuação jurídica da ANA, nós, da Procuradoria agora, estamos com alguns projetos buscando interlocução maior com as procuradorias municipais, estaduais, das agências reguladoras. A gente montou um fórum de procuradores dos estados e das agências, com a participação da doutora Fernanda também, tudo com o objetivo de trazer mais previsibilidade, uniformidade, alinhamento na área jurídica, né? Excelente. Seguindo, então, dentro dessa perspectiva, Fernanda, sobre as ponderações que foram feitas ali pelo Carlos Roberto e pelo Matheus, dentro de uma perspectiva mais concreta, considerando, enfim, a equidistância do Ministério das Cidades, quer dizer, e um papel muito mais formulador, um papel muito mais de ditar e participar de criação de princípios, de normas, enfim, de políticas públicas, como é que você acha que pode haver essa interação para contribuir com a diminuição desse risco regulatório? Excelente, Bruno. Carlos Alberto foi aqui pontual mesmo, né? Acho que o arbitramento, ele é uma ponte de confiança, né? A gente chegou num amadurecimento do saneamento básico do setor com a abertura do capital privado, o fortalecimento da ANA, da regulação. Então, as soluções de conflito ele vem para ter confiança, né? E não para desestruturar. Então, acho que isso foi essencial. E o Ministério das Cidades, como uma estruturador das políticas públicas, tem um papel essencial aqui. Eu acho que agora a gente está revendo o decreto, é um momento também de fortalecer, colocar o papel da regulação, a trabalhar as lacunas que a lei talvez tenha, né, que a gente, nas nossas formas de interpretação. Então, isso é essencial para manter todo o setor coerente, manter as políticas públicas nesse caminho. E, talvez, penso que a questão da regulação mesmo, ela pode sair mais fortalecida, cada vez mais fortalecida. Eu acho que é um papel conjunto, tanto da agência quanto da política pública direta, através do Ministério das Cidades. E é isso. Eu acho que esses mecanismos de soluções de conflito ele vem para uma ponte de confiança. Perfeito. Marcos, eu queria seguir aqui, trazendo um pouco daquilo que você colocou muito bem, enfim, por essa experiência aí riquíssima que você tem cultivado lá, com o Desafio do Rio, que é exatamente esse papel independente da agência que você falou, que traduz credibilidade. Quer dizer, não é incomum no Rio, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você ter cenários nos quais tanto concessionária como poder concedente, eventualmente, manifestam recursos em relação às decisões proferidas pela agência, depois que esses temas percorrem todos os órgãos técnicos da agência, FIP, CAPET, enfim, no âmbito das discussões que são travadas lá. Quer dizer, então, eu queria que você dividisse um pouco isso conosco, abordando em que medida também isso leva à pacificação desses conflitos e fortalece essas soluções alternativas aí, que trazem, enfim, segurança jurídica para os atores do mercado. Então, Bruno, vou responder a sua pergunta, tentando conectar um pouco com o que foi dito aqui pelos outros colegas, né? Olhando para a experiência da Genersa, o que eu posso dizer é que nós temos, mesmo antes dos contratos, porque, como eu disse, a Genersa foi instaurada, existe como a Genersa desde 2005, né?
e ela regula contratos que remontam ao final dos anos 90, como o contrato de gás canalizado. O que eu posso dizer é que nós temos, no momento pré-arbitragem, que a arbitragem ainda era um palavrão, nem existia, e depois era um palavrão para a administração pública, né, se pensar na administração pública como parte de um processo arbitral, nós tínhamos um percentual de reversão de decisões regulatórias da agência do judiciário baixíssimo, assim, perto de zero. Né? Praticamente todas as principais decisões da agência, você poderia ter pontualmente ali a revisão de algum percentual de multa aplicadas, multas menores, mas nas grandes discussões de revisões quinquenais ou de discussões relativas a reajustes tarifários, o Judiciário do Rio de Janeiro sempre foi bastante deferente, e nacional, de maneira geral, às decisões técnicas da agência, que eu acho que é uma prova de um trabalho técnico que vem desde muito. Mas, evidentemente, a gente está num outro momento, a gente teve que incrementar ainda mais esse nível de profissionalismo, e agora nós lidamos mais diretamente com discussões que têm o potencial de ir para a arbitragem. Né? E eu acho que, quando a gente olha para essa relação entre prevenção de conflitos, risco regulatório e arbitragem, eu acho que existe um equilíbrio dinâmico, né, e bastante importante entre regulação e arbitragem. Quer dizer, a arbitragem ela não pode ser um substituto, como quis dizer aqui o Carlos, nem uma nova arena onde vá se dar a regulação de infraestrutura no Brasil. Quer dizer, não há caminho possível para o Brasil. A gente tem aqui a presença do deputado Arnaldo Jardim, que é um defensor da área de infraestrutura, da regulação independente no Brasil. Não há caminho para investimento em infraestrutura no Brasil se não for com uma regulação séria, técnica e eficiente. Então, acho que esse é o caminho principal. A arbitragem ela vai ser sempre residual. Agora, toda vez que a gente falhar no estabelecimento dessa regulação técnica, eficiente, profissional, independente, a gente corre um sério risco de jogar, né, todo o mercado, todos os atores, para uma aposta na arbitragem, como uma forma de rever decisões que, por consequência, também não serão decisões adequadas e aderentes ao contrato. Então, tudo que, em termos de governança, tem sido conversado na agência nos últimos anos, acho que muito bem conduzida pelo presidente Rafael Menezes, pelo conselheiro Vladimir Pascoal, que está aqui também nos assistindo, tem sido de investir 100% na formação e na profissionalização para que as decisões e na independência dos corpos técnicos da agência, para que os processos sejam instruídos da forma mais independente e robusta possível, né, facilitando o trabalho do conselho diretor e produzindo decisões que sejam assim, o resultado desse amadurecimento, de um diálogo também que existe ao longo desse processo com os regulados, para que o produto seja uma regulação bastante madura e eficiente e evite esse terceiro tempo na arbitragem, né, que é um risco importante para os contratos de longo prazo. Quer dizer, a gente passar a discutir, deixar de discutir na agência e passar a discutir na arbitragem, eu acho que não é bom para ninguém. Não é bom para a regulação independente, não é bom para o mercado, não é bom para os operadores privados. Não, excelente. Matheus, dentro dessa perspectiva, pegando aqui uma carona com o que o Marcos falou agora, eu acho que a gente chega à conclusão de que o fortalecimento das agências é absolutamente essencial. Eu acho que é aqui uma conclusão que todos os conferencistas externaram. E num Brasil como esse, um Brasil plural de vários Brasis, enfim, com realidades tão diferentes, como uniformizar o posicionamento das agências? Quer dizer, como criar uma jurisprudência nas agências dentro de uma perspectiva de tentar passar uma mensagem de segurança jurídica para os atores do setor, para realmente dar tranquilidade, para investir, enfim, e para dar seguimento aí às iniciativas. Como é que você enxerga isso, Matheus? Bruno, eu vou até ser o mais breve, respeitando aqui o tempo, mas essa última pergunta realmente foi até desafiadora. Mas, para mim, eu visualizo que duas expressões definem bem assim, podem responder bem a sua pergunta. Acredito eu que a primeira dela, adaptabilidade, e a segunda, transversabilidade. Eu acho que assim,
a gente tem que, até no novo paradigma de gestão pública, né, como se fala o New Public Management, a gente tem que entender que o poder público ele já não é mais tão rígido e nem deve ser tão rígido como já foi em outros momentos. A burocracia ela é boa, tem que existir, mas ela tem que ser uma burocracia necessária para se alcançar uma eficiência, né, para se alcançar ali o que a gente estuda no direito administrativo, né, do melhor interesse público primário. Né? E eu acredito que isso, num país de proporções geográficas como o nosso, você alcança isso com adaptabilidade. Você realmente sabendo se apropriar das peculiaridades de cada região, o que é muito difícil, mas para isso nós temos agências nacionais extremamente bem qualificadas, com corpos técnicos muito bem qualificados e que realmente conseguiriam, através de um formato de caravanas, um formato de diálogo constante entre regiões e entre as mais diversas agências, se apropriar minimamente dessas peculiaridades e se pensar normas gerais. E assim as agências locais, as agências estaduais, elas focarem realmente nas especificidades de cada local. E a questão da transversalidade. A gente tem um conceito, e é muito comum a gente, dentro da administração pública, ver muitas questões verticalizadas ou simplesmente horizontalizadas. E eu acho que esse novo paradigma de gestão pública, ele exige da gente uma visão já transversal, em que você atravessa o ministério, você atravessa uma agência nacional, você atravessa uma agência estadual, você dialoga com um consórcio de municípios, você dialoga com os estados, você dialoga com os concessionários, permissionários, tudo isso em um certo pé de igualdade, buscando, né, tanto a segurança jurídica, como tentar minimamente uma uniformização. Né? E aí eu finalizo aqui a fala dizendo que, enquanto eu falava, ficou mais difícil falar, porque o ministro Anastasia chegou aqui, foi meu professor recentemente no doutorado, sou também muito fã dele. Então, falar diante de uma plateia tão bem qualificada, ainda mais com nomes como o professor Anastasia, professor Marçal, né, e todos esses painelistas aqui, realmente foi muito desafiador e muito satisfatório. Né? Espero poder ter aí minimamente respondido aos questionamentos. Obrigado, Matheus. Eu queria agradecer a toda a plateia, cumprimentar o ministro Anastasia, a todos, agradecer aos conferencistas, renovar o agradecimento à ABCOM e encerrar o nosso painel. Muito obrigado.